Olá, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de domingo abençoado, cheio da graça de Deus. E aqui estamos nós, mais uma vez, para nos descontrairmos com a palavra de Deus e aprender do Evangelho de Cristo, que esse é o nosso prazer, aprender da graça de Deus e estar sempre aprendendo, andando em novidade de vida. Amém, amados? O tema da nossa live de hoje é doutrina de engano como culto a Deus. Doutrina de engano como culto a Deus. Amém? Vamos aprender a esse respeito e compreender, amém? Como é de praxe nossa transmitir a vocês o Evangelho da graça de Deus, para que nenhum de vocês sejam apanhados com essas falâncias que ouvimos por aí, como moeda de troca, amém? Então, o nosso versículo inicial começa no livro de Atos, abra aí, Atos capítulo 17, no versículo 16, amém? Nós vamos ler para entender. Mas antes disso, deixe-me mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados ouvintes, você que nos acompanha aí no sábado, a graça e a paz para você, continue assistindo, sejam todos bem-vindos, encham-se cada dia mais do Espírito Santo de Deus e sejam alcançados com a misericórdia do nosso Deus, pois Ele é maravilhoso, poderoso em amor e em misericórdia, amém? Então, deixa eu mandar a graça e a paz aqui também para os nossos amados irmãos aí lá de São Paulo, nossos irmãos em Goiás, aqui em Sobradinho, ali na Tapera, na Santa Rita, em Santana do Sobrado, Casa Nova, Riacho do Sobrado, enfim, em todas as localidades. Também mandar graça e a paz aí para os nossos amados irmãos do grupo Conhecendo a Graça. É um grupo a qual onde a gente se comunica com os irmãos, amém? E assim descontraímos, matamos a saudade através deste grupo, amém, amados? Então, você que encontrou Atos capítulo 17, no versículo 16, diga amém. Amém? Vamos ler para a gente entender. E também lembrando, amados irmãos, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para nosso irmão Cido, né? Lá na Portelinha, e sua esposa Cineide, sua filha Kaeli e os demais familiares que têm nos acompanhado. Que o Espírito Santo de Deus continue aí abençoando a vida de vocês, abençoando a vida de todos aqueles que nos acompanham. Também a graça e a paz para nossa irmã Josineide, que está sempre conosco aqui nos assistindo, e seu esposo Stanislau. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e familiares. Amém, amados? Então, Atos capítulo 17, no versículo 16. Vamos ler para entender. Amém, amados? Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Amém? Vamos fazer uma pausa aqui e vamos orar a Deus. Santo Deus e eterno Senhor, maravilhoso, rico, poderoso em misericórdia. Nesta hora nós oramos ao Senhor em agradecimento, pois sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso e que não há um Deus como o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor já tem entrado em providência em tudo e qualquer situação, pois o Senhor conhece os nossos limites, sabe
as nossas vontades, e o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso interior, e o teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, leva até o Senhor as nossas orações. É por isso, ó Deus, que não precisamos de homem para intermediar nós ao Senhor, pois o Senhor é quem nos sonda com o teu Espírito maravilhoso, e a tua palavra, ó Deus, nos basta sobre as nossas vidas. Muito obrigado por este momento, muito obrigado pela sabedoria do teu Espírito, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito no dia de hoje para comigo e para com aqueles que comigo estão. E que o Senhor continue abençoando aqueles que aqui estão, aqueles que nos assistem, aquele que ainda vai nos assistir, que o Senhor enche de amor, de graça, de alegria, para que assim viva e reine em vida enquanto esta terra for o nosso lar. Que assim seja. Quem crer, diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? Hoje uma reunião abençoada, né? Culto este racional. Este é que deve ser o culto do cristão, amado. Culto racional. Amém? Lembrando, amados irmãos, que nós não estamos aqui para pregar a homens, para pregar a nós mesmos ou para agradar quem quer que seja. Não fazemos isso, pois não pertence a nós. Nós não dependemos de homem. Por isso que quando falamos para vocês que nós não temos um pastor como homem, né? Eu não sou o pastor de vocês. Nem o irmão Deraldino também é pastor de ninguém. Amém? O nosso pastor é Cristo. Nós só temos um governante em nossas vidas, que é Cristo. E vivemos através dele. Amém? Que ele é quem é o cabeça da igreja, é quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós não, nós somos simplesmente instrumentos usados por ele, e graças a Deus que ele nos alcançou com esta graça maravilhosa. Amém? Não somos religiosos, não somos como os demais. Amém? E hoje nós vamos aprender a esse respeito, para que assim os demais também aprendam a viver em graça. Amém, amado? Então, continuando aqui a leitura, olha só. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de idolatria. Olha só, amado, que coisa terrível. E hoje, infelizmente, continua-se do mesmo jeito. A idolatria do ser humano está tão grande, amado, ao homem, que o homem prefere adorar mais a criatura do que o Criador. E olha só, nesse tempo aqui, mais de 2000 anos, Paulo já alertava aos amados irmãos desta cidade de Atenas, que eles estavam cheios de idolatria. E hoje, amado, o que nós mais vemos são essas coisas. Pessoas querendo fazer algo para chamar a atenção. Se uma reunião hoje em um local, em um espaço chamado igreja, as pessoas que vão assistir essa reunião, em vez de se encherem da graça de Deus, se encher do Espírito Santo, pelo contrário, essas pessoas saem de lá frustradas, com o bolso vazio, aquele dinheirinho, né, que ia fazer um lanche após a reunião, aquela pessoa sai sem nenhum centavo no bolso. Por quê? Porque a reunião não é um culto racional, é um culto de tomar lá da cá. Se você quer a bênção, você tem que pagar. Tá vendo? Isso é idolatria. E outra, ainda usando objetos. Segundo eles, né, diz que ungido é apresentado a Deus. Cuidado, amado, com essas coisas. Isso é obra de feitiçaria, não é assim? Não existe, amado, objetos para cultuar a Deus. Quem tem que cultuar a Deus, quem tem que receber a honra, a glória, é Deus. E nós somos instrumentos, como sacrifício
vivo, o nosso corpo a Deus. Amém? Este é o nosso culto racional. E no decorrer da palavra, amado, nós vamos ver a esse respeito. Amém? Então, tudo que se faz hoje dentro do meio evangélico, amado, nessas... eu não sei nem como chamar. Se eu chamo de denominação, se eu chamo de congregações ou de qualquer outra coisa. As pessoas vivem enganadas. As pessoas estão com a mente voltada ao homem, não ao evangelho, não à palavra. As pessoas que assistem à reunião deste povo, essas pessoas têm medo do diabo, têm medo de ir para o inferno, têm medo de perder a salvação, têm medo como é que diz? De perder ali o seu irmão. Andam com medo, por quê? Porque fazem reunião justamente para isso. Reuniões essa voltada ao dinheiro e não voltada ao espírito e não voltada à doutrina da palavra. O que se ensina hoje dentro do meio evangélico, como se diz, como muitos gostam de ser chamado e de ser tratado, é isso que acontece. É uma moeda de troca. Se você quer a bênção, você tem que pagar. Se você quer algo, quer ter comunhão com Deus, você tem que fazer sacrifício. Não, amado. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício já foi feito. Então, nós não podemos ser como aquele povo de antigamente, religiosos. E o que acontece hoje? A religião é algo tão pesado, amados irmãos, que as pessoas têm medo, como falei, de coisas que ensinaram para eles da maneira errada, de coisas inexistentes. No meio evangélico, as pessoas acham que para ter comunhão com Deus, tem que comer um pedaço de pão e tomar um cálice com suco de uva, para que a comunhão daquela pessoa... Ainda tem pessoas que dizem, não, mas é como se fosse, temos que participar da Santa Ceia do Senhor. Não, amado. Você não tem que anunciar a morte de Jesus, porque ele vive. Se ele vive, então não tem precisão de eu fazer Santa Ceia nenhuma. E ficam muitos, amados irmãos, incutidos nisso. Eita, eu perdi a Santa Ceia, meu Deus do céu, e agora? Amado, a tua comunhão para com Deus é para sempre, é no Espírito. Eita, o pastor marcou uma vigília, eu perdi, nós tínhamos que ir ao monte, tinha que passar aí 7 dias em jejum, para que buscando o poder do céu para pregar, para trazer os irmãos. Buscando o poder de onde? Amados, tenha fé somente, é somente crer. Tem pessoas que vivem dentro do meio, dentro dessas igrejas evangélicas, amado, com medo, ameaçados, que se não contribuir, se não tirar 10% do que é seu, as portas não se abrem, as coisas desandam e o devorador vai entrar na vida daquela pessoa e vai fazer uma, como se diz no popular, uma desgraça só. Não, amado. O que é teu, é teu. Eu sempre gosto de dizer às pessoas, amados irmãos, você não é obrigado a fazer isso. Se você pode ajudar alguém, ajude uma pessoa, uma família carente, um necessitado. Mas se você tirar 10% do que é teu para entregar na mão do homem que se diz, né, se intitula pastor, esse dinheiro, amado, infelizmente vai chegar de outra maneira. Primeiro que eles já começam mentindo, dizendo que é para Deus. Você está tirando o que é de Deus. Entram naquela parte que diz assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é que tem nesse mundo aqui que não é de Deus? Me diga. Eu só quero que alguém me diga o que é que nós temos nesse mundo que não é de Deus. Tudo é de Deus. Deus precisa do meu dinheiro. Deus precisa do seu dinheiro. Ainda mais 10% do que é seu. Primeiro, que a história diz que aí era para o judeu. Segundo, que não era em espécie como hoje, e sim em alimentos. Eles plantavam, não é assim que está dizendo, colhia uma vez por ano, e ali levavam ali da colheita as primícias até o templo. Não era assim?
E hoje, se você não tirar 10% do que é seu, você está em dívida com Deus. Você está terrivelmente debaixo de maldição. Amados, não tem precisão disso. Custa simplesmente crer, ter fé. A obra de Deus, amado, é perfeita. E ele diz o quê? Tem gente que diz, não, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de papai. Ah, tá. E você sabe qual é a obra de Deus para a vida do homem? O que é que Deus diz a respeito da sua obra? Sabe não? Você vai aprender hoje. A única obra que temos que fazer para Deus, ele diz o quê? Crer naquele a qual ele enviou. Tá vendo? Esta é a obra perfeita de Deus. Então, amado, Paulo dizendo essas coisas àquele povo de Atenas, ele diz, olha, estou vendo que vocês aqui estão cheios de idolatria. E o que é que nós vemos hoje? A idolatria dentro das igrejas evangélicas. Aí diz, não, mas é a igreja católica, porque lá, porque sim, aí. Não, amado. Tudo que se faz hoje dentro desses movimentos evangélicos é dessa forma. É pessoas fazendo campanha, é propósito, olha, se eu for falar para você aqui o que acontece dentro desses movimentos, nós vamos passar aqui a noite toda e não termina. Porque a idolatria está tão grande, amado. E o pior, que muitos gostam disso. Eles gostam, amado, que o pastor diga assim, olha, Deus está me dizendo, Deus está revelando, chegou aqui fresquinho na minha mente, Deus mandou dizer algo para você, amado irmão, você que está aí, amado, sinto muito, se você que está me assistindo gosta de procurar esse tipo de pregação, esse tipo de encantamento, de feitiçaria, caia fora. Não entre numa esparrela dessa porque você vai só sofrer. Primeiro, amado, vou ser claro com vocês. Primeiro que Deus não manda recado a homem nenhum. E nem anjos vêm a essa terra trazer recado para homem nenhum mais. Hoje nós vivemos perfeitamente pela graça de Deus, pelo pacto de maior excelência. Aonde nós, como cristãos, temos o livre acesso a Deus, direto. A nossa comunhão ou a nossa aproximação para com Deus ou a nossa oração não é por intermédio de homem e nem de pastor A, nem B, nem C. E simplesmente diretamente ao Criador, a Deus. Quando Deus quer falar comigo ou quando Deus quer falar com você, ele vem diretamente a mim. Ele não manda recado por profeta nenhum. E ainda tem muitos que abrem a boca e dizem, olha, Deus mandou dizer, olha, você que está assim, está assado. As pessoas, amado, as pessoas acham que é só simplesmente Deus falar por intermédio de outro e aquela pessoa simplesmente creu naquilo. E quando não acontecer? Amados, tenha cuidado se você está procurando um trabalho como esse, um local como esse. Não, amado. Creia somente em Cristo. Mantenha a sua fé e os seus olhos fixos em Deus. Amém? Não deixe que o homem venha fazer parte da sua vida com Deus. Não tenha um homem como seu pastor, como seu líder, como seu mentor. Tenha simplesmente Deus. Creia somente. Amado, por isso quando eu falei no começo da live, que esta ideia errada que muitos pregam até hoje, não, porque eu devo obediência ao meu pastor, porque se meu pastor não deixar eu não vou, e isso aqui. Amado, você só deve obediência a Deus. Um para com os outros, nós temos que ter respeito. Não estou desmerecendo aqui quem carrega título de pastor, quem é presbítero, quem é diácono, o título que essa pessoa carregar. Não estou desmerecendo nenhum, só estou dizendo que não é nada perante Deus. Nada de nada de nada. O cargo que essa pessoa tem não vale de nada. Tem o meu respeito. Respeito, considero, está fazendo algo de bom.
pelo menos não está roubando, nem matando, nem se prostituindo. Pelo menos carrega um título, mesmo cheio, né? Ali da arrogância, muitos, não são poucos, mas pelo menos está tentando fazer algo bom. Amém? Continuando, versículo 17. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus. Convertido ao judaísmo, e todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Todos os dias em praça pública. Não está dizendo dentro de um espaço fechado entre quatro paredes, aonde tem que pregar porque tem que ter isso, tem que ter... Não. Em praça pública. Amém? Versículo 18. Alguns professores epicureus e alguns históricos discutiam com ele e perguntavam o que é que este ignorante está querendo dizer. Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Olha só, amado. Você está vendo? Diziam isso porque Jesus ali naquele meio não tinha vez, como nós vemos hoje. Quando se vai, amado, um culto como em muitas igrejas evangélicas por aí, você não se ouve falar em Jesus. De jeito nenhum. Você escuta muito as falanças, né, da lei, as falanças, os feitos dos homens. Ah, porque eu tive em tal cidade e ali foram muitas pessoas convertidas e Deus isso e aquilo e outra. Nós estamos operando no vermelho, você que não parou de devolver o seu dízimo, você que não trouxe a sua oferta. Amados irmãos, fiquem atentos porque o diabo está querendo lhe dar uma rasteira. E realmente o diabão está lá, atrás do púlpito, louco para tirar dos menos favorecidos o seu sustento. Homens tirando proveito da situação, usando a palavra de Deus como meio de ganho. Muitos amados irmãos por aí, que eu já tenho dito, tenho pregado isso e digo, amados irmãos, sinto muito ser pesado a vocês em dizer, tomem vergonha na cara de vocês. Tenham coragem de trabalhar, tenham coragem de procurar um emprego, não viva do suor dos outros, não seja pesado aos amados irmãos, esperando contribuição de dízimo e oferta para que seja pago um salário a você. Isso é muito feio, isso é horrível. É pessoas que é preguiçoso. O homem, amado, que ele não trabalha, que ele quer viver uma vida fácil, para mim ele é considerado como um preguiçoso. O homem que se intitula pastor, amado, ele diz assim, não, mas Deus me ungiu a pastor, Deus me colocou na posição de pastor como líder e o meu trabalho é esse, é cuidar de vidas. Amado, Deus não lhe colocou aí. Deus não mandou você cuidar de vida de ninguém. Pelo contrário, não tem nessa terra homem, seja ele pastor, ou líder, ou mestre, o que é que ele se intitule, que cuida de vidas. Quem cuida de vidas é Deus. Deus é quem cuida de cada um de nós. Se o homem cuidasse de almas, como ele diz, de vidas, daquelas pessoas menos favorecidas, daquelas pessoas que estão doentes espiritualmente, estão com a mente ali abatida, cansada, pensando até em tirar a vida, muitos que se dizem, né, crente, não tiravam a sua própria vida, não se enforcavam, não é verdade? Mas por que isso acontece? Porque, amado, esta pessoa
aprendeu da maneira errada, sobrecarregou o íntimo, o interior desta pessoa, e aquela pessoa passando por um problema difícil, passando por situações que ele acha que não pode resolver, então chega a maldita da famosa depressão. E aí a pessoa começa ao quê? A querer tirar a própria vida, achando ele que isso vai resolver os seus problemas. Mas por que isso? Justamente, amado, por causa de muitos que se intitulam pastores e mestres, diz que cuida de vidas, de alma, não faz o que é para ser feito. Em vez de ensinar aos amados irmãos que eles já nasceram abençoados com todas as sortes de bênção, que eles são aperfeiçoados em Cristo Jesus, que não há pecado sobre ele, que tudo e todas as coisas já foram consumadas, tudo Deus já fez. E o que falta? Crer, fé. E isso não é para todos. A fé, ela é um dom de Deus, gratuito, mas é para quem Deus aprover ter misericórdia. Amém, amados? Então, são coisas como essa, amado, que nós olhamos para dentro desse movimento religioso e o que nós vemos? A idolatria. É pessoas com caroço de feijão ungido, é água ungida, é copo de água depois da oração, é campanhas, é vale de sal, olha, é lenço, é fronha. E tudo isso, amado, são objetos de culto deste povo, como Paulo dizia aqui. Vamos para frente, versículo 19. Então eles os levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Versículo 20. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. Olha, mano, aqui pelo menos tiveram interesse, né, em saber o que era que estava acontecendo. O que era que Paulo estava dizendo aquelas coisas. Ao versículo 21 ele diz: e que todos moradores de Atenas, amém? Vamos aqui. E que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. As últimas naquela época. 22. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: ateniense, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Olha só, mano. Isso há mais de 2000 anos Paulo já falava aos demais irmãos. Imagine só. E hoje é diferente? Não, amado. Nós vemos pessoas hoje que se intitula evangélico, crente, acentuadamente religioso. Por quê? Porque aceitam tudo, amado. Aceitam copo d'água depois de oração. Aceitam campanha, propósito, voto com Deus, coloca Deus contra a parede e leva a foto do familiar, leva uma roupa. E tudo isso são objetos de culto. Pessoas acentuadamente religiosos. Por quê? Por causa que o objeto de culto dessas pessoas não é um culto racional voltado a Deus, aonde o seu corpo é o objeto de culto. E sim o objeto que é oferecido. Como falei, são tantas das coisas, amado. Pessoas com a mente cauterizada, voltada ao engano, ao erro, que termina participando de um negócio como esse. Quando eu fiz parte do sistema religioso, amado, o ministério a qual eu estava cobrava de cada um de nós para que fosse ensinado às pessoas daquele jeito.
Pessoas chegavam lá, amado, cheias, né, ali dos problemas do dia a dia, cansado, com enfados, e ali, em vez da gente aliviar o fardo daquela pessoa, nós dizíamos para aquelas pessoas que ela estava com espíritos ruins, demônios. Quais? Nenhum, amado, nenhum. Simplesmente aquela pessoa cheia, cansada do dia a dia, né? Cansada dos problemas da vida, e então aquela pessoa tentando se desabafar para colocar para fora aquele sentimento ruim que estava sentindo. Aquela pessoa recebia uma oração de manifestação da carne para aí quem expulsar um espírito que nem sequer existe. É brincadeira, amado. E aí ficam muitos, até hoje, estão lá com medo do diabo, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação. Se não dá 10% do que é seu, não tem ali a vida financeira abençoada. Se não fizer campanhas, o propósito da família não tem libertação. Se não for o monte orar para buscar poder do alto, não tem aproximação com Deus, não tem unção. Tá vendo como é as coisas? E tudo isso de nada vale. Você pode jejuar, você pode fazer propósito, você pode fazer campanha, você pode subir no monte, você pode passar 3 dias, 4 dias, 8, 20, 15 dias, quantos dias você quiser fazendo jejum, ou subindo no monte, ou acordando de madrugada, buscando algo que não vai acontecer nunca. Não se busca o que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E ainda tem pessoas que abrem a boca e dizem: Jesus, ó Senhor, tenha misericórdia, cobre fulano com o teu sangue. Tá vendo, amado? Que ignorância, que coisa terrível. Aonde que você já viu espírito com sangue? Sequer você já viu o espírito. Tá vendo, amado, como é as coisas? Amado, nós não vivemos, como falei no começo da live, nós não vivemos mais sobre o jugo da lei. Nós não vivemos mais sobre rudimentos judaicos. Nós vivemos plenamente pela graça de Deus. Nós vivemos sobre a graça do nosso Deus vivo. Hoje você não pode abrir a boca na sua oração e pedir para o Espírito Santo de Deus visitar alguém. Amado, se o Espírito Santo de Deus que está em mim e está em você sair de você, você morre, amado. Nós, esta matéria aqui só respira, só fala por causa do Espírito, amado, que há em nós. Se esse Espírito que habita em mim e em você voltar ao Criador, para ser mais claro, você vai desfalecer, a sua matéria vai voltar para o inferno. Não é? Para lá que vai toda a matéria, toda a carne irá para o inferno, para o sepulcro, para a cova, né? Para ser mais claro, campo das flores. E aí fica um monte de amados irmãos religiosos, uma mente voltada a paganismo e diz: não, existe um inferno sim. E a palavra de Deus nos mostra como é claro, diz assim: o inferno não foi feito para os filhos de Deus. Foi feito para quem? Aí eles dizem: o diabo. E aqueles que são do diabo, qual? Tá vendo como as coisas, como é falta de entendimento? Amado, tem pessoas hoje dentro da religião que não sabem o que é graça e nem sabem o que é lei. Não sabe as coisas que são da graça e nem sabe as coisas da lei. E querem viver como se estivesse vivendo sobre a lei de Moisés. Amado, nós não somos como Moisés, que usava um véu sobre a face. Amém? Abra a sua mente. Versículo 23. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido, pois este Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês.
Olha só, amado. Tinha no meio daquela religião toda, acentuadamente religiosos, tudo era objeto de culto para eles cultuarem os deuses estranhos deles, mas lá no meio tinha um altar ao Deus desconhecido, que adoravam sem saber. E Paulo, é este Deus desconhecido de muitos crentes. Um Deus amado, justo, perfeito, fiel, amoroso. Não é o Deus do sistema religioso, não. O Deus do sistema religioso, da religião, para ser mais claro, é um Deus corrupto. É um Deus cheio de rancor, de ódio, de mágoas. Por quê? Porque com tudo solta a mão. Se você fizer algo, Deus vai pesar a mão sobre você. Amado, Deus não é este Deus que você muitas vezes prega e ensina às pessoas. Deus, ele é amor. Você pode até dizer, mas é justiça também. Sim, amado. Mas a justiça de Deus nas nossas vidas não é da maneira que você imagina, que você pensa que é, que Deus vai soltar a mão sobre um irmão. Amado, não tem quem suporte a glória de Deus. E para ser mais claro e direto a você, o que você faz aqui nesta terra não é quando você deixa essa matéria que vai pagar, não. Tudo que fazemos tem um preço. E você paga aqui. Se você errou, você vai pagar pelos seus erros. É por isso, amado, que o apóstolo Paulo dizia, olha, se for possível, fazei com que andai de paz com todos os irmãos, para que tenham paz um para com os outros. Por quê? Justamente para que você não entre nessa, amado. Inimigo vai gerando inimigos e inimigos. Mas você tem um Deus que é poderosíssimo em amor, em misericórdia. Ele não é um Deus injusto como nós vemos. Porque o irmão não tem condições de tirar 10%, Deus já está com raiva dele. Ó, irmão que não pode tirar 10% do dízimo, nem chegue perto de mim, nem me peça nada que eu não dou, que eu não vou abrir as janelas do céu. O irmão que não traz uma oferta para a igreja, nem fale em ajudar a sua família, porque eu não vou ajudar. O irmão que não foi para o monte orar na vigília que nós passamos a noite lá, nem invente em pedir unção, porque eu não vou dar. Olha só que Deus ruim. Tá vendo como é as coisas? Opa, o irmão que não tomou a Santa Ceia durante 3 meses ou durante 2 meses ou 5 meses, nem peça comunhão, porque a minha comunhão com você já esgotou. Eu não tenho mais nada a fazer, porque você não comeu do pão e nem bebeu do suco durante 3 meses. Você não tem comunhão nenhuma comigo. Esse é o Deus do sistema religioso. E Deus diz, a minha comunhão para convosco é todos os dias, todas as horas, todos os momentos, cada segundo. Amado, saia do engano. Você não é judeu, você não precisa participar de nada de ritual judaico. Leia, preste atenção no que você está lendo, abra sua mente. Não fique perdendo o seu tempo e gastando o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Enquanto você estiver vivendo dessa forma, achando que você tem que tirar 10%, você tem que trazer uma oferta à casa de Deus para que a casa de Deus cresça. Amado, a casa de Deus é riquíssima. Sabe o que tem na casa de Deus? O que mais tem na casa de Deus? O amor. Se você é casa, é morada do Espírito Santo de Deus, dentro de você tem que haver o amor. Se você tem o amor dentro de você, você não tem que estar procurando viver os 613 mandamentos. Resumido em um, o amor. Se você não ama a si mesmo, você não consegue amar o seu próximo. Se você não tiver um pouco de amor em você, minúsculo, mesmo que seja como um grão de mostarda, então não tem como você amar a ninguém. Você vai ser uma pessoa seca, uma pessoa vazia. Mesmo o Espírito de Deus te dando fôlego, a saúde, mas se você não consegue amar, infelizmente você está nessa terra vivendo
o pior. Porque para se viver o reino de Deus, o melhor desta terra, você tem que viver bem, em amor, em harmonia, um para com os outros. Não é assim? Não perguntaram a Jesus, Senhor, quando é chegado o reino de Deus? E Jesus respondera para eles o quê? O reino de Deus já é chegado. E não vem com aparência ou semelhança de coisa alguma. Mas o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Tá vendo como é as coisas? Aí fica um monte de abençoado, irmãos, abra a mente. Eu peço encarecidamente, você que está me ouvindo, você que pertence a algum ministério desse aí, que te oferece, amado. Olha só, campanhas, propósito, ciclo de oração, escola dominical, círculo de senhora, grupo de jovem e outras coisas a mais. Tudo isso são objetos de culto. E isso não vai mudar a ninguém, amado. Que você que come pão e bebe suco, que você que faz jejum, você que faz subida em monte, você que busca o Espírito Santo às madrugadas, tudo isso eu digo para você que é ineficaz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em vós é poderosíssimo para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Você está fazendo sacrifício de tolo. E Deus não quer sacrifício de ninguém, e sim que você tenha amor, que você tenha misericórdia. Seja um cristão cheio de amor. Em vez de você tirar o sustento das famílias, pelo contrário, ajude. Quantos amados irmãos não tem por aí, amados, sofrendo, passando necessidade? E digo a você que quando você chegar dentro de um ministério como qualquer um que tem aqui em Sobradinho, ou fora de Sobradinho, ou no Brasil inteiro, você não vai encontrar a ajuda que você quer. Pelo contrário, olha só, nós estamos aí passando por um problema na família seríssimo. E só Deus na causa do que está acontecendo. Mas eu digo para você, se você é meu irmão, meu parente, você que está me ouvindo, eu digo a você que o último que vai querer tomar providência para ajudar financeiramente, e digo a você, se for liberado, se o pastor presidente liberar para ajudar, se for preciso, se for o caso, o último ainda lhe dá um tapinha nas costas e diz assim, obrigado, irmão, que Deus continue abençoando sua vida, lhe prospere, traga, sempre devolva o seu dízimo, não deixe de devolver. E quando o Senhor precisar, não procure a gente. Trabalhe, não me inveje. Tá vendo? Amado, digo isso porque eu já passei por isso. E digo a você, não é porque aconteceu comigo que eu estou revoltado com igreja A, igreja C, irmão A, irmão B. Graças a Deus não tenho revolta no meu coração, não tenho ódio de nenhum irmão. Simplesmente estou mostrando a verdade, falando a verdade a vocês. O dia que vocês precisar de um homem que se intitula pastor ou líder de qualquer denominação, ou melhor, ou igrejas que existe entre quatro paredes, você vai levar um não bem grandão na sua cara e dizer assim, ó, vai dizer para você assim, não podemos tirar dos dízimos e das ofertas que aqui entra, porque é para fazer a obra missionária, é para fazer isso, é para fazer aquilo, e você que tem contribuído vai ficar chupando o dedo, vai morrer às mínguas. Por quê? Porque se Deus não tiver misericórdia de você, não tem dinheiro no mundo que pague. Sua contribuição com esses movimentos, dizer assim, é para a obra de Deus, é em vão. É uma aplicação de dinheiro sem volta. Era melhor que você depositasse em uma conta em algum banco, quando fosse um certo período, você ia ter uma quantia boa. Do que você dizer assim, não, eu vou levar para a casa de Deus, para a obra de Deus, ou a obra de papai é tão carente. E irmãos, tragam, nós estamos operando no vermelho, nós estamos quase as portas fechando. Por que não fecha logo de uma vez? Não é verdade?
1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Amados, por que eu digo isso a vocês? Para que vocês fiquem atentos, para que vocês abram os olhos. Como você viu lá, Paulo pregando há mais de 2000 anos, dizendo que aquele povo era extremamente religioso, acentuadamente religioso. E hoje, amados, as pessoas preferem acreditar em quem? No homem que se intitula pastor do que em Deus. As pessoas preferem depositar o seu crédito naquele homem e diz assim, perdão, este homem é um homem de Deus. Amado, eu digo para você que você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Sua fé é tão grande quanto aquele que se diz pastor. Ah, mas a minha fé é tão pouquinho que eu preciso que o pastor ore por mim. Ô pastor, ore por mim. Ô irmão José, o senhor que prega a palavra. Irmão José, ore por mim. Simplesmente eu vou dizer, amados, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. A minha oração não vai surtir efeito nenhum, nem vai mudar, nem vai te levantar, nem vai te curar, não vai poder fazer nada. Se o Espírito Santo de Deus, que intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, não puder mudar a sua situação, não vai ser a minha oração, não vai ser a oração do irmão A, do irmão B. Tem amados irmãos fazendo campanhas, se reunindo em oração em prol da vida de muitos irmãos. Amado, eu digo a você que não depende disso. Por que você não bota na sua mente uma coisa e diga assim, a partir de hoje eu vou deixar que Deus faça a vontade dele na vida minha e de quem quer que seja do meu familiar. Amado, quando nós intercedemos a Deus pedindo algo, Deus ele sabe do que precisamos, amado. É por isso que tem o Espírito Santo de Deus para que interceda. Não é ruim que oramos um pelos outros, não, jamais. Mas é em vão, amado. Os movimentos que se fazem diz não, quanto mais gente orando, melhor. Deus vai se comover. Não é assim não, amado. Não era tão bom? Eu estou aqui fazendo essa live. Olha, você que está aí do outro lado, levante suas mãos. Vamos colocar as mãos em direção à cidade de Goiás ou de qualquer outra cidade e vamos interceder, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de fulano. Amado, era maravilhoso se fosse assim, mas não depende, não está ao nosso alcance, não está no nosso querer. As coisas acontecem no intermédio de Deus, nos planos de Deus e não no nosso. A vontade minha e sua é que um familiar meu ou qualquer outra pessoa, amado, a nossa vontade é que essas pessoas vivam e vivam bem, cheios de amor, de alegria e saúde, mas não depende de nós, amado. Só quero que você entenda isso. Eu não estou sendo contra quem ora, eu não estou sendo contra quem faz círculo, movimento de oração. Só estou dizendo para você que não depende da nossa oração. As coisas não acontecem porque eu oro, porque você ora. As coisas acontecem quando Deus quer no tempo dele e pela misericórdia dele. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é Deus. Versículo 5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos. Segredos escondidos no seu escuro. E mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Olha, amado, você está entendendo como é as coisas? Como é que Deus trabalha? Por que nós não podemos acusar a ninguém ou apontar a ninguém e dizer assim, olha, fulano
assim, 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 porque quem nos julga é Deus. É Ele que faz o nosso julgamento. É Ele que olha para dentro de mim, de você. É Ele que sabe de que eu preciso, de que você precisa, o que é que temos precisão. Amém? Romanos, nós já estamos encerrando. Livro de Romanos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Deus me defenda. Romanos capítulo 12, no versículo 1. Olha só como é que acontece. Veja o que falei para você. Acabei de falar para você um monte de coisas e olha a palavra de Deus concluindo o que te falei. Romanos capítulo 12, no versículo 1. Olha o que Paulo disse lá em Roma àqueles irmãos. Ele diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Qual adoração que nós devemos fazer a Deus? Seu corpo como sacrifício vivo. Amém? Não é um copo d'água como esse aqui. Espera aí que eu vou botar aqui na frente do celular, vou impor as mãos sobre ele, nós vamos orar sobre esse copo de água que você está vendo. E a partir da oração, quando eu terminar, não será simplesmente água, será o poder de Deus, o Espírito de Deus agindo sobre a sua vida. E aonde você tiver uma dor, uma enfermidade, um câncer, o que for, quando você beber esta água, você vai ser curado. Que mentira, amado irmão. Isso é uma mentira terrível. Isso é que dói no coração dos amados irmãos e no meu, em saber que a pessoa está te enganando com um copo de água e você ainda diz assim: eu tenho que levar o meu dízimo, a minha oferta. O irmão orou, o pastor orou, aquela água foi abençoada. Ainda tem irmãos que vai até lá e diz assim: pastor, eu estava assistindo o senhor pela televisão e depois da oração que o senhor fez, passou aquela angústia, aquela dor que eu estava sentindo, passou. E olha que nem evangélico eu sou, mas graças à oração que o senhor fez, passou. Amado, não faça um negócio desse não. Isso entristece o coração de Deus. Se você sentia algo e realmente você sentiu que ficou legal, não foi o copo de água, e sim porque Deus aprovou ter misericórdia de você. Porque você deu crédito a Deus e não ao que estava sendo lhe oferecido. Irmão, água vai ser sempre água. Eu orando ou não orando. É igual a bendita da Santa Ceia dos homens, né? Pega-se ali o pão e um cálice com suco de uva e diz: a partir desse momento aqui não é mais o pão e nem também um suco de uva simples. Aqui agora é o sangue do Senhor, do Cordeiro, e aqui é o corpo do Senhor que é partido dele. Amado, você é o corpo. Amém? O pão e o sangue. Amado, nós não vivemos mais por um pacto de sangue. Nós vivemos agora plenamente pela graça de Deus. Nós, como falei no começo, não se vive mais no tempo da lei. A lei de Moisés teve sim a sua glória, teve o seu vigor para aquele povo judeu, a qual Jesus veio, lavou e remiu aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel e morreu por alguns justos. Não foi por todos, como muitos pensam, né? Por alguns justos daquela época. Jesus foi crucificado. E nós, que já nascemos depois da crucificação, já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, a qual nós não tínhamos direito sobre as bênçãos. Não é verdade? Versículo 2. Não vivam como viviam as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma
completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aonde é que tem que ser renovado, amado? Quem é que tem que se renovar? É os meus votos com Deus? É os meus propósitos? É as minhas campanhas? Não, amado. A palavra de Deus nos diz que temos que se renovar na mente. É a sua mente que tem que ser renovada. Amém? Quem tem que se renovar a cada dia é você. Abrir a sua mente, deixar as velhas coisas de lado e aprender o que é perfeito e agradável a Deus. Quem é perfeito e agradável a Deus? Olhe para dentro de si e veja no que é que você está desagradando a Deus. Se você for olhar pelo lado da carne, amado, infelizmente eu tenho que ser claro. Não vai encontrar nada de bom na carne, mas é nada mesmo. Porque o que há dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, esse sim é puro, aperfeiçoado, onde Deus olha para você e não vê impureza. Ele olha para mim, para você e vê um espírito aperfeiçoado, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Aí as pessoas, amado, querem condenar todo mundo. Aí faz uma mistura só. Ah, porque fulano não vai para o céu, porque fulano é A, porque fulano é B, porque fulano é... Não, amado. E ninguém vai para o céu não, assim não. Carne e sangue não entra no céu, amado. A palavra nos diz claramente que o único que subiu foi aquele que desceu. Então, Cristo, ele sim. E os outros, amados irmãos, onde estão? Vai perguntar a Deus. Amém? São coisas, amados, que as pessoas colocam na mente e dizem, não, mas fulano foi para o céu porque era um crente bom, ou como o irmão orava. Amado, Deus recolheu sim o espírito daquela pessoa. Acredito eu que aguarda como cada um de nós um julgamento quando partir. Não é verdade? E Deus nos julgará, amado. É Ele que nos julga. Não é o homem que diz, ah, mas fulano era um bandido. Não, fulano era homossexual. Não, fulano era isso. Oxente, amado. E desde quando você está intermediando por fulano, dizendo quem vai e quem fica, quem é de Deus e quem não é? Muitas vezes as pessoas se enganam. Olha para a aparência, olha para aquela pessoa, vê um comportamento diferente e diz, certamente esse daí quando morrer vai para o inferno. E vai, seja ele crente, pastor, padre, mestre, o que essa pessoa for, que ela carregar de título, ela vai para o inferno sem problema nenhum. Mas o espírito volta para Deus e Deus decidirá o que fará. Amém? Então, para a gente encerrar, agora é livro de Romanos ainda, só que agora Romanos capítulo 7, para a gente encerrar com chave de ouro. Romanos capítulo 7, no versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Obrigado por me suportarem até aqui. Fico feliz, isso é sinal que as pessoas estão nos assistindo, estão aprendendo de Cristo. Não estou aqui para ensinar, e sim para mostrar a vocês as verdades. Como muitos já dizem comigo, que eu estou distorcendo a palavra, eu estou pregando da maneira errada, estou distorcendo a Bíblia. Realmente, estou distorcendo a Bíblia mesmo. Por quê? Porque eles torcem, amado. Contam para vocês tudo o inverso, o contrário? Não, eu mostro para você na palavra a verdade, para que você viva em perfeita harmonia de vida. Amém? Romanos capítulo 7, no versículo 6 diz, olha só, para você dormir cheio da graça de Deus, regozijado no Espírito, com o fardo aliviado e o jugo suave. Porém, agora estamos livres da lei. Olha só, amado, que falei no começo da live. Nós não vivemos mais pela lei, nós estamos livres dela. Por que livres? Porque Jesus cumprira toda a lei. Amém? Continuando. Porque
já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Tá vendo, amado? É pela lei? É pela lei de Moisés que você vai alcançar alguma coisa de Deus? Não, amado, é servindo em espírito e em verdade. É assim que se adora a Deus. É no espírito e não vivendo como se você fosse um judeu. É comendo Páscoa, que eles dizem que é Santa Ceia. É devolvendo 10% que é teu, você está tirando e dando para os outros. Que você não vai chegar a lugar algum. Olha, o engano é terrível. Você recebe e diz assim: não, se eu não me batizar nas águas, o velho homem não morre. Primeiro, que você ir no rio tomar um banho não vai mudar nada. É a mesma coisa que você tomar um banho no chuveiro. Quando você sai de lá, mudou alguma coisa? Você se olha no espelho, a sua face mudou? Não. Você vai no rio, toma um banho. Vai aqui no Porto do Chico, você toma um banho ali. Mudou alguma coisa? Mudou. O quê? Você saiu molhado, né? Justo. Aí me diga, as pessoas dizem, não, tem que se batizar nas águas assim, que é para a remissão dos pecados. Primeiro eu digo, qual pecado? Não, mas tem, porque João, sim, João era judeu. E a promessa que foi feita era que João viria batizando para a remissão de pecado do povo judeu. Até que chegasse a Jesus, que ele disse: e após mim virá um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar nem as suas sandálias. Tá vendo? Esse vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Aí os amados irmãos dizem: não, para ganhar um crédito, para se achar, não, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você agora é uma nova criatura. Não, amado. Aí diz: e agora, amado irmão, você já se batizou, agora o senhor pode casar, e agora o senhor vai ser dizimista fiel, vai tirar do sustento da sua família para sustentar o pastor e a família dele, porque o pastor não pode trabalhar, o pastor tem só que pregar, ele ganha para isso, para pregar. E quanto eu ganho, amado? Eu estou aqui, pregando para vocês. Aqui no sossego do meu lar, do lado da minha esposa, da minha filha, pregando o evangelho da graça a vocês. Quanto eu ganho com isso? Quanto? Me diga quanto é preciso para pregar a palavra de Deus. Até quando você vai ficar vendendo as pessoas? Ou tirando proveito da situação, ou ganhando dinheiro com a palavra de Deus? Até quando você vai criar vergonha na cara e abrir os seus olhos que você tem que trabalhar para sustentar a sua família e não viver do suor dos irmãos? Isso é duro, amado, de ouvir? Mas é necessário. Amado, Paulo pregava em praça pública, aonde ele passava ele pregava. Não era pesado aos irmãos, pelo contrário, era próspero. E quando ele via alguém passando necessidade, ele ajudava. E hoje, você vê isso? Não vê, amado. Por que não vê? Porque a ganância dos líderes, que se diz líder religioso, e que eu não tenho nenhum líder, eu não tenho nenhum. Homem não. Minha liderança é Deus, o único a qual eu devo obediência. Homem nenhum me dá ordem. Homem nenhum tenho como pastor, como mestre, como meu pastor, como meu presidente. Nenhum, amado. Nenhum. Tudo esses cargos que esses homens carregam, eu faço igual o apóstolo Paulo. Eu considero como esterco, como nada. Amém? Perante Deus é nada. Título, cargos, dom, isso aí não quer dizer nada. O que vale é o que você tem dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus, sua dignidade, que você viva bem, em harmonia um para com os outros, para que ninguém venha tirar proveito da situação, vendendo a palavra de Deus para você, com palavras bonitas, com planos absurdos, que Deus mandou dizer, que Deus disse, que Deus... Não, amado. Jamais.
Então, amados irmãos, está aí a mensagem da parte de Deus. Quero que você pegue esses versículos que mostrei aqui a você, dê uma lida, não fique só nas minhas palavras, aprenda, tenha curiosidade em aprender cada dia mais de Deus, para que assim a graça do nosso Deus seja derramada cada dia mais sobre você. Não é que você não esteja em graça, é para que seja aberto ali o leque, né, da sua mente, para que seja renovada. Faço igual o apóstolo Paulo diz, ele dizia que a oração dele para com os irmãos era para que eles abrissem a mente e o entendimento, para que não fossem apanhados, para que não fossem ali presos e feitos escravos, como muitos são até hoje. Vivendo com medo de tudo, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação, com medo de perder o que ele ganhou. Amém? E muitos, amados irmãos, não saem de dentro do sistema religioso por covardia. É covarde, tem medo da repreensão, tem medo de dizer assim que o outro que está lá do outro lado diz, não, você está em maldição. O diabo está de olho, deu uma rasteira em você. Ele mesmo, amado. Lembre-se de uma coisa, o homem é o maior inimigo dele mesmo. O próprio diabo, o próprio acusador é o homem. Não existe, como já falei, não existe Satanás nenhum na vida de nenhum homem. E sim ele com o daimon dele ativado dentro dele, o lado mal, ruim que toda a carne tem. Amém? Então, fiquem com Deus. Até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Obrigado você que me assistiu, você que ainda vai me assistir. Sejam cada dia mais abraçados, apertados pelo Espírito Santo de Deus, para que vivam em a perfeita novidade de vida. Muito obrigado a todos que têm me assistido, você que ainda vai assistir, e que sempre Deus venha nos dar entendimento e sabedoria para que a gente tenha este momento da palavra juntamente com vocês. Obrigado a todos. Eu sou José Ferreira e até domingo que vem. Se assim o Espírito Santo de Deus me permitir.